Bom, galera, voltando aqui ao Interessa, acabei de gravar a aula inteirinha pra vocês. Mudo, uma sacanagem, triste. Expliquei um monte de termo legal, na hora veio muitas ideias boas, mas vamos tentar replicar de novo aí, né? Bom, eu não quero estar falando de termo técnico aqui. Não quero estar falando de termo técnico, porque não se exige termo técnico nas provas do Enem. Então vai avaliar habilidades suas. Habilidade. Então não tem o porquê tá falando que isso aqui é um aposto restritivo ou explicativo de tal, tal e tal. Uma coisa que vocês fazem, que eu sei que vocês fazem, é que vocês procuram as respostas aqui, ó, na letra do texto. A maioria de vocês faz isso. A maioria de vocês faz isso. É o costume. É o costume de querer as coisas mastigadas. Opa, tá vendo esse trecho aqui? Bate com esse, a opção é essa. Cara, pelo amor de Deus, aqui não é sala de aula. Aqui não é o local para você estar fingindo que tá aprendendo. Pelo amor de Deus, eu tô tirando o meu tempo de descanso em casa. Podia estar curtindo meus filhos, estar aproveitando, estar jogando, fazendo o que eu bem entendesse. Mas eu tô tentando colocar um pouquinho de juízo na cabeça de vocês. Então, tudo que eu peço, cara, tudo que eu peço, não joga essa oportunidade fora. Coloca essa cabecinha, tira a poeira desse cérebro. Sua mãe sofreu tanto pra parir, pra botar pra fora uma cabeça desse tamanho pra você não pensar, menino. Pelo amor de Deus, não faz isso com ela, não. Vamos usar essa cabeça. Organize o texto na hora que você lê. Olha como a maioria de vocês fazem. Ciente de que no campo da criação as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidade ao permitir e mesmo estimular que os artistas explorem a fundo em seus processos criativos questões como a aleatoriedade, o acaso, a não linearidade, a hipermídia. Léo Cunha comenta que no que tange ao... não atropela as coisas, não. Fica falando, a vírgula, tem que parar pra vírgula. A vírgula é pra respirar. Sabe, é uma sacanagem falar isso com a vírgula. Me fala que tipo de fumante você é, que perde o fôlego com 3 palavras, se vírgula é só para parar para respirar. A vírgula é a maior organizadora de estrutura do texto. Ela restringe as ideias, ela coloca, encaixa as ideias do texto no seu devido lugar. Vamos embora fazer uma leitura aqui junto comigo? Para vocês aprenderem a marcar os núcleos das ideias no texto, para você avaliar depois se sua resposta é correta. Muita gente marcou letra C, alguns marcou a B, outros marcou a D. Quem falou que o texto era fácil? Aí falou, mas eu fiquei na dúvida entre a C e a E. Falei, meu Deus do céu, como dúvida, sendo que esses dois aqui são coisas completamente distintas, elas não são nem semelhantes. Essas respostas aqui não são nada semelhantes, como é que pode ter dúvida entre uma e outra? Então não foi fácil. Você precisa ter humildade intelectual de falar, opa, peraí, não é bem assim não. Até eu tenho que avaliar, parar para avaliar um texto. Todo mundo tem que ler mais de uma vez, tem que parar para avaliar o texto, compreender o texto, mas você não vai ficar voltando no texto. Não. Vocês vão ganhar tempo. Vocês vão ganhar tempo fazendo do jeito correto. E é mais ou menos assim. Vamos lá? Ciente de que no campo da criação, as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades. Aonde? As inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidades no campo da criação. Tá vendo? Este termo aqui está restringindo o campo de atuação das inovações tecnológicas, abrindo possibilidades neste campo. Este outro termo, separado por travessão, está indo mais a fundo o leque de possibilidades.
Então, ciente de que no campo da criação as inovações tecnológicas abrem amplo leque de possibilidade ao permitir e mesmo estimular. Então, essas possibilidades permitem e estimulem que o artista explore a fundo o seu processo criativo. Questões como aleatoriedade, acaso, não linearidade e a hipermídia. Então, o artista explora tudo isso aqui com as inovações tecnológicas, com as possibilidades no campo da criação. Léo Cunha comenta que, olha só, você viu que aqui não é um ponto final, isso aqui é uma vírgula. E esse ciente de que aqui que está perdido? Ciente de que está ligado a Léo Cunha. Léo Cunha está ciente de que as inovações tecnológicas abrem possibilidades no campo da criação ao permitir e estimular todo esse processo aqui. Comenta que ainda, no que tange ao campo da divulgação, mudou-se o campo, não é só mais o campo da criação, é o campo da divulgação. As alternativas ainda são mais evidentes. Deixa eu apagar essa bagunça. Eu gosto de bagunça para a gente focar. No campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, olha aqui a aspasinha. Isso aqui é uma fala direta do autor, viu? Essa aspa aqui significa que foi Léo que disse essas palavras. Afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras culturais, né? Artísticas ou culturais. Ao mesmo tempo que se tem tudo isso, ganha dimensão. Opa, como assim ganha dimensão, Bruno? Dimensão não é aquela coisa que a gente estuda, profundidade, largura e altura, e ter quarta dimensão lá na física e tal? Não. Vamos lá, gente. Pega aí na similaridade da palavra. Dimensão, crescimento, ampliamento, ampliação, sabe? Ampliamento, nem existe essa palavra, eu acho que não. Então, ampliação dos dilemas, os dilemas. Quem é que sabe o que é dilema aí? Dilema é problema, briga, entrave, sabe? É algo que não tá legal. Então, ganha-se dimensão os dilemas, ganha proporção os dilemas, ganha proporção os problemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e da intervenção não autorizada. Intervenção, que sentido essa palavra tem aqui no texto? De se mexer na obra de forma não autorizada, editar a obra, remixar, enfim, fazer tudo que não se pode fazer sem a devida autorização, entre outras questões. Então, aqui, Léo Cunha disse isso. Já a segunda professora Yaciara Froner, a segunda autora, o uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo. Esse fim aqui, gente, não é um fim de acabar, não. É um fim de finalidade. Então, a tecnologia não pode ser por si mesma, não ter a finalidade dela mesma de criar uma obra artística. Isso porque computadores, samples, programas de imersão, internet, intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc. são suportes com os quais, referindo a suportes com os quais os artistas exercem sua imaginação. Então, o campo da criação vem da mente do artista e eles transformam todas as ideiazinhas da cabeça deles aqui, eles põem para fora com o uso dos suportes. Então, olha a importância do suporte. Mas é o suporte que cria? Não, é a imaginação. Agora, avaliando as respostas aqui, a gente vai fazer o link das ideias do texto com o pedido do enunciado e as respostas. Olha só o que você vai ter que fazer.
pegar todo o texto, as ideias do texto, passar pelo filtro aqui do enunciado e ver se a resposta é compatível com alguma dessas. Então você pode ler e reler os trechos mais importantes do enunciado para ver se bate com as respostas suas. Beleza? Então vamos começar. Segundo os autores citados, quem são os autores? Léo Cunha e Yaciara Froner. A expansão de possibilidades, que falou aqui, ó, amplo leque de possibilidades, tá certo. A expansão de possibilidades no campo da manifestação artística promovida pela internet pode pôr em risco o quê? O que tem em risco aqui? Sucesso dos artistas? Ora, o Léo Cunha aqui não disse que no campo da divulgação as alternativas ainda são mais evidentes? Então se diz que é amplo o leque de possibilidades, no campo da divulgação são mais evidentes, então são maiores ainda. Então essa questão aqui não está correta. Não se está em risco o sucesso dos artistas. Então, segundo os autores, a internet pode pôr em risco a valorização do suporte? Olha aqui, gente. E a Ciara Froner, o que ela disse? Que as ferramentas tecnológicas não podem ser vistas como um fim, com a finalidade em si mesmo. Isso porque computadores, são suporte com os quais os artistas exercem. Eles põem para fora, eles fabricam as suas ideias. Então, isso aqui está desvalorizando o suporte? De jeito nenhum. Então, não está em risco a valorização do suporte. A resposta C é a resposta correta. Mas eu percebi que a maioria respondeu porque viu lá que era o maior volume. Então não sabia tirar com certeza o que era a resposta em si. Então vamos deixar para avaliar ela depois e vamos aqui logo para D. Vamos saber por que a D não é a correta. O modo de distribuição. Ora, mas se falou aqui do campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes, aí entra a fala do Léo. Olha aqui a fala do Léo, bem explícita, ó. A imensa imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento. Reprodução, multiplicação e compartilhamento. Isso não é distribuir? Não é sair espalhando, reproduzindo, multiplicando e compartilhando? Isso é distribuição. Então, como isso está em risco? Não foi do autor? Aqui, ó, segundo os autores. Segundo os autores citados. Léo falou que é grande a reprodução. A Yaciara falou que os artistas exercem sua imaginação através do suporte. Como é que pode pôr em risco o sucesso do artista com um campo de divulgação grande, maior ainda do que o do processo de criação? Apagar essa bagunça. Compartilhamento das obras entra no mesmo patamar aqui do modo de distribuição. Multiplicação e compartilhamento das obras são mais evidentes ainda. São mais evidentes ainda. Então, também não está em risco. Agora sim, a nossa resposta certa C. Vamos descobrir o porquê. Olha aqui, ó. Talvez muitos de vocês não conheçam essa palavrinha aqui, ó. Por uma palavra que te falta no léxico aí, no seu vocabulário, você pode pôr uma questão a perder do Enem. Talvez você não está com a leitura em dia. Talvez você não está ali atento. Construir aqui o contexto todinho do texto aqui, ó. Ao mesmo tempo que ganha essa dimensão, os dilemas envolvidos com as questões da autoria, direito à reprodução, entre outras questões. Dilemas. Ganham dimensão os dilemas. Se você não compreendeu esse núcleozinho aqui, cara, você pôs a sua resposta a perder aí por falta de vocabulário. Então aqui, deixando de uma forma mais clara para vocês, né? Ao mesmo tempo que ganha dimensão, ao mesmo tempo, o quê? O que é ao mesmo tempo? Que isso tudo aqui, ó, do campo da divulgação são mais evidentes. Afinal, é imensa a capacidade. Ao mesmo tempo que tem a capacidade de reprodução,
a multiplicação, o compartilhamento das obras, também se tem os dilemas envolvidos com as questões da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizada. Ao mesmo tempo que reproduz-se muito, que se multiplica muito, que se compartilha, que vira viral, que faz edit, que muda todo o contexto de uma obra para virar trend, aumenta aqui o problema da produção estética. Muitas das vezes o artista não produziu aquilo com aquele fim, mas por ter muita intervenção acaba se perdendo o sentido da criação, da imaginação do artista. Espero que tenha ficado bem claro. Eu peço a vocês que vão delimitando, principalmente aí nos substantivos que criam uma conexão aqui, ó, são âncoras de ideias, viu, gente? Isso aqui são âncoras de ideias, ó. Você pega aqui, ó, no campo da criação, as inovações tecnológicas e leque de possibilidades. Vocês vão fazendo a ligação, não exatamente nessa ordem aqui, como eu te mostrei, mas vamos pegar aqui de novo. Inovação tecnológica, leque de possibilidade e campo de criação. Vão criando essas âncoras de ideia no texto para vocês ir se situando, vocês entendendo claro, de uma forma clara. Então, ciente de que as inovações tecnológicas abrem um amplo leque de possibilidades no campo da criação. Olha, nossa, legal, vamos lá. Leque de possibilidades, ao permitir, olha aqui, as inovações tecnológicas abrem um leque de possibilidades, ao permitir e estimular que o artista explore a fundo o seu processo criativo. E assim, você vai criando a construção do texto, vai sublinhando, vai marcando, vai mapeando no texto para você não ter que reler duas vezes. Marque os núcleos, focando principalmente nos substantivos. Cuidado com os conectivos. Cuidado com os conectivos. Cuidado aqui também quando for retomar um termo. Os quais que retoma suporte. Olha só que legal. Vai marcando para você não ter que reler duas vezes e você ganhar tempo. Tranquilo? Isso não é um macete, isso é uma habilidade de extrair informação, deixar de uma forma mais enxuta, porque isso aqui, cara, ó, isso aqui, ó, é só lixo. Vamos pôr assim, você entende? Explicitou no texto aqui, né? Explicou melhor, mas dá para ser suprimido. Isso aqui, ó, isso porque computadores, tal, é só exemplo. É só exemplo. Tudo isso aqui está aqui dentro, ó. Suportes. Isso porque os suportes, ok, ó. Isso porque essas coisas aqui são apenas suportes. Não interessa quais são essas coisas aqui, a gente sabe que está falando de inovações tecnológicas. E isso porque as inovações tecnológicas são apenas suportes. Aprendam a economizar espaço no cérebro de vocês aqui na hora de organizar a ideia. Beleza? Essa é a minha dica de leitura. Eu quero que vocês treinem. Eu vou soltar mais provas, tá? Se vocês quiserem, eu posto a prova do Enem. Vocês baixam, tentam responder com essa métrica aqui. Faça uma por dia. Gaste 1 hora, meia hora em uma questão só. Até você ter as manhas de fazer isso aqui com facilidade. Depois você passa, a gente faz um simulado, faz uma maratona, faz alguma coisa para desenrolar isso tudo aqui de uma forma mais objetiva, tranquilo? Então é isso aí, abraço, espero ter ajudado. Desculpa essa bagunça aqui, eu sou mais visual, eu gosto de organizar as coisas assim, fazendo link mesmo assim, imaginário. Espero que isso ajude de alguma forma vocês aí a ter uma extração, uma absorção melhor das ideias de um texto.